Oi, meu amigo Hugo, estamos mais uma vez aqui para uma videoaula. E espero que você esteja bem, meu amigo, porque eu estou aqui, estou bem. Infelizmente dentro de casa, não podendo sair, tá? Mas essa aula de hoje que eu vou dar para você, a gente vai falar ainda de Getúlio Vargas, só que agora a gente vai falar do Estado Novo, que vai começar em 1937 e vai até 1945, com o término do seu governo e também o término da Segunda Guerra Mundial. Tá? Getúlio Vargas ele vai criar um plano chamado COE. Esse plano ele vai fazer com que diz que os comunistas queriam derrubá-lo do poder, tirar ele lá do poder. Então ele vai centralizar o poder sobre ele, tá? E também ele vai fechar o legislativo, vai intervir nos estados e agora Getúlio Vargas é que manda. Mas Getúlio Vargas era um presidente muito inteligente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer leis trabalhistas nas quais o povo continuar gostando dele. Tanto é que ele vai ser, Getúlio Vargas vai ser chamado de pai dos pobres. Mas Getúlio Vargas também teve o período que ele foi governou de 37 a 45, ele vai ter a nível internacional a Segunda Guerra Mundial. O presidente lá dos Estados Unidos, que se chamava Franklin Roosevelt, ele vai pedir ajuda a Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas, que também tinha uma amizade com Adolfo Hitler, vai ficar em dúvida, quem eu ajudo? Até que ele resolve ajudar os Estados Unidos. Hitler, com raiva, vai mandar, por exemplo, afundar 2 navios do Brasil. E o Brasil assim vai declarar guerra a Adolfo Hitler, lá da Alemanha. Então aí o Brasil vai para a guerra. Mas antes disso, o Franklin Roosevelt ele vai patrocinar uma siderúrgica, tá? Onde se derrete lá o ferro bruto e se transforma em barras de ferro, tá? E também vai botar uma base militar estadunidense lá no Nordeste brasileiro, para ser mais específico, lá no Rio Grande do Norte. Então aí começa a guerra e o Brasil vai para a guerra. Mas antes do Brasil ir para a guerra, foi criado a FAB, tá? E a FAB, ela, vamos dizer que para o Brasil ir à guerra, só iria à guerra depois que a cobra fumasse. Mas o Brasil foi para a guerra e botou como símbolo da FAB uma cobra com cachimbo na boca. E o tema, agora a cobra vai fumar. Os soldados brasileiros foram para a Itália, lutaram bravamente e se tornaram grandes heróis. Só que depois ele resolve, né, estão lá lutando contra um regime que era o mesmo regime que tinha aqui no Brasil com Getúlio Vargas, um poder totalitário. Então, quando acaba a guerra e o pessoal retorna, faz uma pressão para que o presidente Getúlio Vargas saia do poder. Aí vai ter a campanha Querenismo. Essa campanha Querenismo queria dizer assim, queremos Getúlio Vargas. Mas mesmo assim, ele foi tirado do poder pelos mesmos generais que ajudaram ele a assumir o poder em 1930, que foi o Pedro Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, tá? E assim ele sai do poder e vai lá para a cidade natal dele, lá no Rio Grande do Sul, São Borges. E assim acaba o Estado Novo e começa uma nova era. Espero, meu amigo Hugo, que você tenha entendido essa pequena explicação que eu dei para você aí do Estado Novo, tá? Mais uma vez, meu amigo, hoje, né, se você puder, a gente vai estar lá no Zoom, tá? Mas vai ser de manhã.
A gente vai estar lá no Zoom e a gente vai corrigir as páginas do livro. Então, você faz para casa, você faz a questão 1, 2, 3 e a 4, tá? Faz essa. Só para ter uma ideia aqui, ó, o Estado Novo, número 1. O Estado Novo foi um período ocorrido durante o governo de... Acabamos de falar, Estado Novo. E quem era o presidente? Se você pensou em Getúlio Vargas, é ele mesmo, tá? Então, meu amigo, como eu falei aí, tá? Em que ano terminou o Estado Novo? Ele começou em 37 e vai terminar com o final da guerra, lá em 1945, tá? Sobre o Estado Novo, é correto afirmar que... Aí eu esqueci até de falar para você. Getúlio Vargas, para aparecer bastante no rádio, porque naquela época o pessoal aparecia no rádio no sentido de falar, né? Que rádio você não vê, você fala, você ouve. Então, ele criou a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Então, era responsável em fazer as propagandas de Getúlio Vargas pela rádio. E outra coisa, ele também criou um programa chamado Hora do Brasil, tá? Que até os dias de hoje ainda a gente ouve, tá? Então, ele que vai criar isso aí. Então, lá na pergunta 3 está falando sobre isso, tá? Em relação à DARP, é incorreto afirmar que, não esquecendo que a DARP foi criado pelo governo de Getúlio Vargas. Então, você tem que falar aí o que é incorreto, o que você acha que está errado, tá bom? Meu amigo Hugo, um abraço, não esqueça de fazer as atividades e a gente se vê lá no Zoom. Não esquece não, vai lá, a gente vai estar lá para as 10h30. Segunda-feira, 10h30, temos um encontro marcado no Zoom e a gente já aproveita, corrige essas atividades e mais as outras do livro, tá bom? E você revê lá os seus amigos. Meu amigo, um abraço e até a próxima videoaula. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o Estado Novo, dando continuidade à série de vídeos sobre a Era Vargas. Após a intentona comunista, uma tentativa de derrubar Getúlio Vargas do poder através de uma revolução comunista, Getúlio Vargas intensificou ainda mais a repressão contra seus inimigos políticos e começou a criar meios para dar mais poderes ao governo. Em 1937, o governo apresentou publicamente o Plano Corren, um suposto plano para outra tentativa de revolução e derrubada de Getúlio Vargas. O Plano Corren foi usado por Getúlio como uma justificativa para que ele pudesse fechar o Congresso, criar uma nova Constituição, cancelar a eleição de 1938 e decretar o Estado Novo. Mais tarde, foi descoberto que o Plano Corren era falso. Após aplicar o golpe de Estado, fechando o Congresso e criando a Constituição de 1937, Getúlio Vargas dá início ao Estado Novo, a última parte da Era Vargas. O Estado Novo, pessoal, é basicamente um reflexo mais autoritário e antidemocrático de tudo aquilo que foi visto no governo provisório e no governo constitucional. Então, se nesses últimos 2 períodos da Era Vargas, o governo já era autoritário, antidemocrático, censurava as mídias e perseguia seus inimigos políticos, no Estado Novo, isso seria praticado de forma mais intensa ainda. O Estado Novo é marcado pelo autoritarismo e centralização do poder, censura e propaganda, e desenvolvimento econômico, industrial e social. O autoritarismo e centralização do poder ganham força no Estado Novo quando todos os partidos ou grupos políticos são considerados ilegais. E para que tal medida fosse feita, Getúlio Vargas teve que centralizar o poder. Foi anulado o poder legislativo e judiciário, a eleição presidencial passou a ser indireta e foram criadas leis que davam muito mais poder e autonomia para o governo. A censura andava junto com o autoritarismo e centralização do poder. No Estado Novo, o governo criou leis e departamentos que permitiam o controle de todas as informações sobre o governo. Como consequência da censura, o governo também intensificou a propaganda estatal, ou seja, além do governo controlar todas as informações que eram apresentadas à população, usava dos meios de comunicação para fazer uma propaganda que transmitisse uma imagem boa e positiva do governo. Na questão econômica, industrial e social, o Brasil teve um grande avanço.
Nesse período, o trabalhador ganhou mais direitos, o setor industrial foi ampliado e sua infraestrutura sofreu modernizações. O Estado Novo chegou ao fim após uma série de motivos que desestruturaram o modelo de governo de Getúlio Vargas. Após entrar na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas e fascistas, o Brasil estreitou suas relações com países liberais e democráticos. Isso obrigou Getúlio Vargas a ser mais democrático. Então, ele deu início à elaboração de uma nova eleição, tirou da ilegalidade os partidos e grupos políticos e soltou inimigos políticos que estavam presos. Essas medidas e muitas outras não adiantaram de nada, pois já era tarde demais. Em 29 de outubro de 1945, a alta hierarquia do Exército realizou a deposição de Getúlio Vargas. Ele não reagiu e aceitou a medida tomada pelos militares, e dessa forma, após 15 anos de governo, a Era Vargas chegou ao seu fim.